Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre devoção verdadeira com o estudo do livro de Salmos. Para acompanhar a série de estudos que estamos realizando sobre o livro de Provérbios nesse mês de julho, eu entendi a importância e urgência também de abordarmos um pouco a respeito da vida de oração, de intimidade com o Senhor a partir do livro de Salmos. O Saltério, que é composto de 150 livros, capítulos, na verdade, dentre eles muitos escritos pelo salmista Davi, outros por Asaf, pelos filhos de Corá, uns até pelo próprio Moisés e também pelo filho de Davi, Salomão, tem uma série de aprendizados essenciais e importantes a respeito da vida de oração e vida de devoção com o Senhor. Esses outros livros, dentro do cânon bíblico, falam de Deus para os homens, agora o livro de Salmos também traz a oportunidade do homem falar com Deus, de trazer o louvor, de trazer o cântico ao próprio Senhor. Então, a partir e através dessa série de vídeos, nós desejamos ter uma vida de devoção, uma vida de adoração mais fundamentada naquilo que está escrito. Então, que você possa entrar junto comigo nesses estudos com a sua mente aberta e o seu coração sensível, disponível a ser tocado pela voz do Espírito Santo, que inspirou divinamente todas as escrituras e que certamente tem muito a nos ensinar a partir do livro de Salmos. E para dar início, então, ao vídeo de hoje, nós gostaríamos de dar início, então, com o primeiro salmo, que é o Salmo de número 1, onde está escrito no verso 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu aprendo com o Ângelo Basso que o primeiro salmo, o salmo de número 1, inicia a introdução sobre todos os assuntos presentes e pertinentes com o livro de Salmos. Nós iremos também ver esse desdobramento em relação ao Salmo 2, mas a princípio, em relação ao primeiro Salmo que nós estamos falando aqui, parece que o salmista faz essa divisão, essa relação, né, essa correlação entre a vida da pessoa que teme ao Senhor, e nós estudamos isso em Provérbios, dizendo, ao ver que o temor ao Senhor, a reverência, o respeito, a honra a Deus é o princípio da vida sábia, da vida em sabedoria, e em relação à vida da pessoa que não segue princípios em sua conduta. O salmista vai dizer que é bem-aventurado, mais do que feliz, é aquela pessoa que utiliza de na verdade não faz 3 ações. Ela não anda no caminho dos ímpios, ou seja, a sua ação, né, sua jornada, é um verbo no sentido de caminhar, é aquilo que, o destino que ela está traçando. A primeira coisa, então, lembra a movimento, remete ao movimento que a pessoa faz. Então, ela não anda de acordo com o conselho dos ímpios. Todos nós temos várias pessoas, né? Hoje em dia, muito se vê as figuras dos gurus, né, da internet, pessoas que dizem aquilo que deve ser feito ou não, e muitas vezes as pessoas falam coisas que não estão pautadas na verdade, na realidade. Portanto, é bem-aventurado, também vai dizer, há 1500 anos, e certamente até no dia de hoje, feliz é a pessoa que não anda de acordo com o conselho, de acordo com o modo de vida do ímpio, da pessoa que não teme a Deus, da pessoa que, talvez, fazendo uma relação com aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 12:2, pessoa que se conforma, que toma o molde com este século, com este modo de ver o mundo, mas que deixa de renovar a sua mente. Mas o caminho da pessoa que não tem sabedoria não é apenas de andar no conselho dos ímpios. Na verdade, é como um abismo chama outro. Também é um salmo que está presente aqui dentro do livro do Saltério. Mas essa pessoa parece que vai se aprofundando ainda mais em seu pecado, em sua vida de pecaminosidade, em sua vida de afastamento divino. Ela não apenas se contenta em andar no conselho, na forma com que os ímpios andam, mas também ela se detém no caminho dos pecadores. Agora, ela não tem apenas o seu movimento, sua direção, o seu destino, de ir de acordo com o modo vigente de ver o mundo, mas também ela para sua vida, ela interrompe para que ela possa entender qual é o caminho dos pecadores. Não contente apenas em andar no conselho dos ímpios e
parar no caminho dos pecadores, se deter no caminho dos pecadores, mas também ela se assenta na roda dos escarnecedores. E se assentar na roda nos lembra sobre mesas. Quais são as mesas que nós estamos nos assentando? Quais são as pessoas, os relacionamentos que nós estamos cultivando? É bem verdade que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Eu te pergunto, talvez não são as 5 pessoas que você está vendo pessoalmente, mas talvez são as pessoas que você está assistindo em suas redes sociais. Quais são essas pessoas? Será que elas são pessoas cuja vida é pautada em princípios, ou são pessoas que, de acordo com o salmista, são escarnecedores, pessoas que zombam da sabedoria, pessoas que não têm reverência nenhuma ao Deus, que, portanto, não persistirão até o dia do juízo, como nós iremos ver ao desdobrar deste salmo. O salmista continua dizendo a respeito da relação entre a pessoa justa e a pessoa ímpia, entre aquela que teme a Deus e aquela que não o teme, ao falar no versículo 2, na verdade. Pelo contrário, antes, o prazer dessa pessoa que é bem-aventurada, mais do que feliz, está na lei do Senhor, na Torá, naquilo que é a revelação do próprio Deus. A pessoa tem a sua satisfação, tem o seu deleite em conhecer mais a Deus, em aprender essa palavra, em ouvir dele e deixar com que essa palavra ganhe vida nele. Essa é a principal fonte de satisfação da pessoa que é feliz, que é bem-aventurada, de acordo com o salmista Davi. Não apenas isso, ele vai dizer que essa pessoa medita na lei do Senhor, medita na Torá, medita na instrução bíblica de dia e de noite. Assim como Moisés vai dizer para Josué, seu sucessor, que ele deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite, também nós, pessoas que estamos buscando uma vida com maior virtude, uma vida virtuosa, uma vida de maior elevação espiritual, moral, racional, intelectual, precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que nós estamos buscando aqui através deste movimento. Nós iniciamos nosso dia com Provérbios e finalizamos com o livro de Salmos, mostrando a importância de termos luz em nossa mente, sim, termos clareza mental, mas também fogo em nosso coração, ter uma intimidade tão efervescente com o Senhor que não é capaz de apagar essa chama em nosso coração, porque nós temos o nosso prazer em Deus e meditamos em sua lei de dia e de noite. Ele vai dizer, o salmista, que essa pessoa que medita em Deus é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Certamente aqui pode ser uma referência também à própria árvore da vida eterna no Éden, quando em Gênesis é dito que dentro do jardim que Deus planta no Éden, na região do Éden, para Adão e Eva, existia a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal e também a árvore da vida eterna. Quando o homem e a mulher decidem se alimentar do alimento, se alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles colocam lá o seu atestado de independência e morte. Mas eles, então, ao buscarem uma vida de autonomia, eles se afastam da própria fonte de vida, que é o Senhor. Nós que buscamos meditar na lei do Senhor, meditamos degustar realmente com a palavra de Deus, precisamos ser essa pessoa que vai ter o relacionamento com a árvore da vida, buscar se alimentar da árvore que é o próprio Senhor, daquilo que Deus tem para nos oferecer, que é a sua própria vida na pessoa do Verbo encarnado, que é Jesus. E é inevitável que nós, uma vez que nos expomos à luz divina, também não venhamos a resplandecer essa luz em nós. É isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. A luz no sentido de ser como a lua que vai refletir a luz que ela recebe do sol. Nós, quando nos alimentamos de Deus, também é inevitável que nós venhamos a dar de alimento aos outros, venhamos a frutificar, e frutos dignos de arrependimento, frutos para a vida eterna. E é no devido tempo, ou seja, existe um processo, como Salomão vai dizer em Eclesiastes 3, de que existe um tempo e um modo certo para cada coisa. Também nós, no processo de Deus, no tempo dele, nós iremos frutificar para que os outros venham a ser abençoados através da nossa vida. A nossa folhagem não vai murchar, ou seja, nossas obras, a exuberância, a glorificação divina a partir da nossa vida não vai cessar. Nós iremos cada dia mais, como Paulo vai dizer, de glória em glória, sermos transformados à imagem de Deus, de acordo com a opinião do próprio Senhor para a nossa vida. E assim, tudo aquilo que nós fizermos será bem sucedido, porque nós iremos fazer com vistas à eternidade. É isso que Jesus diz, na verdade, quando ele vai falar que quando nós pedimos algo em seu nome, o Pai irá nos dar. E quando nós pedimos o nome de Jesus, é como se nós fizéssemos uma procuração. Quando nós vamos no cartório e fazemos uma procuração em nome de alguém, nós estamos sendo como essa pessoa, estamos sendo como embaixadores, estamos representando essa pessoa. Então, a certeza de que aquilo que nós iremos fazer será bem sucedido não está em nós mesmos, mas está em depositar a nossa confiança no próprio
Deus. E por fim, o salmista vai concluir essa relação entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que medita na lei de Deus de dia e de noite e aquela que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Essa pessoa, essa última pessoa que nós falamos aqui, o último exemplo, ela vai ser como uma palha que o vento vai dispersar, porque ela não tem raiz em si mesma. Na verdade, é como aquele solo que Jesus vai dizer, que recebe a palavra, mas que talvez, por estar à beira do caminho, o maligno, as aves, vêm e tiram, arrebatam a semente para que ela não venha a frutificar. As pessoas que não se detêm na palavra de Deus, não meditam nela dia e de noite, certamente elas não irão prevalecer no dia do juízo. E essa é a triste conclusão que o salmista faz em seu primeiro salmo, ao dizer que as pessoas que andam nesse caminho certamente perecerão. Mas nós, que buscamos estar na congregação dos justos, buscamos estar cada dia mais aprendendo de Deus, que é manso e humilde de coração, renovando a nossa mente, certamente nós temos um caminho que é conhecido pelo próprio Deus, e conhecemos a Deus a partir da nossa vida. Que nós entendamos então que a partir desse primeiro salmo, que serve como uma dobradiça para abrir, ou talvez uma fechadura, para que nós possamos entrar como um portal para adentrar nesse vasto oceano de conhecimento que é o livro de Salmos. Que nós não sejamos as pessoas que vão afastar-se da lei de Deus, mas que na verdade nós venhamos a praticar, a meditar, a nos deleitar naquilo que está escrito. Continuemos então com o Salmo de número 2, onde está escrito: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Como uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijam o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se o salmo anterior, que nós lemos a este salmo de número 2, nós falamos a respeito das pessoas bem-aventuradas, que são aquelas que meditam na lei de Deus dia e de noite, que não andam no caminho dos pecadores, agora parece que vai ser o ápice da pecaminosidade, da vida ímpia, da vida afastada de Deus. Parece que é um cenário apocalíptico, talvez escatológico, de povos, de nações que se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Pessoas que tiveram sua consciência tão cauterizada na linguagem de Paulo a Timóteo, que elas não são capazes mais de entender e discernir aquilo que é certo e errado, porque elas decidiram viver no errado. Talvez como aquilo que Paulo disse em Romanos 1, as pessoas que decidiram, conheceram a Deus, mas não atribuíram a ele a glória, então Deus, como uma consequência, né, como um juízo, uma condenação para eles, os entrega às suas próprias paixões. Parece que é isso que está acontecendo aqui, que o salmista vai dizer. Esse cenário de pessoas, de governantes, de poderosos da terra que se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Tudo aquilo que diz respeito a Deus, tudo aquilo que diz respeito a princípios, a valores, parece que não é muito diferente daquilo que está vivendo, do que aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje, na verdade, mas que certamente já é um apontamento dos últimos dias, e certamente é uma tentativa adâmica, uma tentativa que já estava presente no Éden, de autonomia, de se afastar do próprio Deus. É isso que está no versículo 3, onde vai dizer: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então, aparentemente, o cenário do Salmo 2, o salmista está olhando para os cenários da terra, né, para os povos da terra, para as nações, e está no plano terreno apenas. Mas, de repente, ele muda para o plano celestial, para o plano divino, para mostrar o que acontece também nas regiões celestiais. Ao dizer no versículo 4 que aquele que habita nos céus, ou seja, o próprio Deus, dá risada, o Senhor zomba deles. Se no primeiro salmo nós falamos que os zombadores, né, a pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores, os zombadores, é a pessoa que não é bem-aventurada, agora parece que Deus, em
oposição a essa pessoa, ele mesmo zomba daqueles que zombam do Senhor. E ele então vai dar risada e vai zombar, porque ele já sabe o fim de todas as coisas. Na sua ira, a seu tempo, ele vai falar e no seu furor, ele vai deixar apavorados. Ou seja, Deus não perde o controle das situações. Pode acontecer uma guerra agora, como está acontecendo vários conflitos, na verdade, pode acontecer várias dificuldades, pessoas que estão sofrendo, mas que, em última instância, nada vai sair do controle de Deus. É como aquela passagem que está escrita em Apocalipse, onde vai dizer que João olha para o rolo, né, para o livro que simboliza os acontecimentos da Terra, né, os acontecimentos históricos, e isso pertence ao próprio Cordeiro, que é o Deus encarnado de Jesus, a quem é o Filho que, no Salmo 2 vai dizer, que é a quem pertencem todas as nações. Então nada sai do controle de Deus. Pode sim acontecer guerras, governantes da terra, poderosos, podem tentar sim ir contra o Senhor, mas, em última instância, Deus vai falar, e ele vai dizer ao seu Filho: eu construí o meu rei sobre o meu santo monte em Sião. Certamente Deus não vai perder o controle, essa soberania, porque ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. E é isso que vai concluir no Salmo de número 2, ao dizer: proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Aqui é Deus falando com Deus também, né? Com Deus Filho, Deus Pai falando com Deus Filho, ao proclamá-lo como um rei. É como nas sucessões que existiam nos governantes monárquicos da época, que passavam o poder, né? Passavam a autoridade, o cetro de pai para filho. Agora também é como se Deus tivesse dando a Jesus, ao Cordeiro, ao Messias, o controle, dando a ele a possibilidade, né, dando a ele a prerrogativa de trazer o juízo àqueles que buscavam se levantar contra Deus. E é isso que Deus vai falar aqui com Jesus, ao dizer: peça e eu lhes darei as nações por herança. E aqui parece que também é algo que retoma a linguagem de Gênesis, quando vai dizer que o cetro não se apartaria de Judá e dele não sairia o governo, né? E nesse caso também uma alusão ao próprio Jesus, onde ele teria a vara de ferro na qual ele iria reger toda a terra e seus inimigos haveriam de ser dispersos. Por fim, a conclusão do Salmo de número 2, que também é citado por Pedro em sua pregação no livro de Atos, quando Deus vai dizer, né, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo por Deus, vai dizer: agora, ó reis da terra, sejam prudentes. A mesma prudência presente no livro de Provérbios também está presente aqui, onde as pessoas são convocadas, são convidadas a beijarem o Filho, ou seja, a adorarem a Deus, a trazerem a Ele a glória que lhe é devida, para que Ele não se irrite, para que nós venhamos a temer o Senhor, servi-lo com temor e não quebrar os seus princípios. Porque as pessoas que não vivem de acordo com aquilo que Deus deseja, certamente o seu futuro não é um futuro muito glorioso, porque esse é um futuro de afastamento de Deus. E aqui vai concluir dizendo uma bem-aventurança, mais uma vez: bem-aventurados todos os que nele, em Deus, se refugiam. Que nós sejamos pessoas bem-aventuradas, assim como no Salmo de número 1, pessoas que são bem-aventuradas, porque não andam no caminho dos ímpios, não seguem o conselho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. E por fim, nós somos bem-aventurados, porque nós nos refugiamos em Deus, assim como no Salmo de número 91. E para concluir, o último salmo do dia de hoje, né, iremos fazer um estudo de apenas 3 salmos por cada vídeo, onde no versículo 1 do capítulo 3 de Salmo vai dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Aqui o salmista está em um cenário que todos nós estamos suscetíveis a passar, que é o cenário de dificuldade, de provação. Existe um subtítulo, né, que em minha Bíblia está presente, acho que também todas as Bíblias estão presentes, porque isso não tem a ver com o subtítulo que foi colocado para divisão de capítulos, mas é um subtítulo que já é presente no próprio Saltério, onde vai dizer aqui: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, o seu filho. Então o cenário histórico
aqui contido é o cenário do qual Absalão, filho de Davi, que se insurgiu contra seu próprio pai para tentar tomar o poder, o trono, entra em Jerusalém e Davi foge dele para que não tivesse nenhuma guerra. E aqui então Davi narra e faz essa oração ao Senhor, dizendo que muitos são os adversários que estavam crescendo nele, contra ele, e muitos numerosos eram aqueles que se levantavam contra Davi. E os seus inimigos diziam que não tinha salvação para ele em Deus, mas essa também é a diferença entre a murmuração e o lamento. A murmuração é você ser ingrato com aquilo que Deus te deu e você não render a Ele a glória. Ao passo que a lamentação é você também ter tristeza por aquilo que está te faltando, como no caso de Davi, o reino, era ter vários inimigos ao seu redor, mas, em última instância, ele ainda confiava no Senhor. Ele dava a Deus a honra que lhe era devida. E essa era a principal diferença do coração de Davi, que também é um coração que todos nós devemos buscar. Um coração segundo ao Senhor, um coração de total entrega e devoção. Davi, portanto, confiava em Deus e a sua voz era levantada e aclamava ao Senhor, mesmo que diversos adversários se levantavam contra ele. Davi confiava a ponto de ele poder dizer no versículo 5, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Que a mesma confiança presente em Davi também esteja presente no nosso coração. A confiança de que talvez, assim como no Salmo 2, vários governantes da terra, vários poderosos estejam se levantando contra tudo aquilo que diz respeito a valores, a princípios, ainda que o cenário de injustiça esteja alastrado lá fora, que a nossa paz não esteja externa, mas esteja em nós, esteja no próprio Deus, que se fez a paz em nós a partir do sacrifício de Jesus. Que Deus possa derramar o seu amor em nosso coração. E assim, nós possamos confiar nele, confiar de que ele vai trazer a salvação. Assim como Davi confiava de que nos últimos dias, né, em última instância, Deus haveria de se levantar contra os inimigos de Davi. Também nós podemos confiar que no fim de todas as coisas, Deus há de trazer o juízo contra aqueles que não vivem de acordo com os seus princípios. E que nós, ai de nós, tomara que nós não sejamos pessoas que serão alvos da ira de Deus, mas que nós possamos nos arrepender o quanto antes e buscar confessar o nome do Senhor. Assim como o Salmo 2 diz, beijar o filho para que ele não se irrite. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender um pouco mais a respeito do livro de Salmos. É um livro muito profundo, é claro, né? O livro de Salmos, que contém 104 capítulos, é muito denso, mas a partir dessa breve introdução, a partir desse simples gesto, né, de poder transbordar um pouco aquilo que eu tenho aprendido com Deus, eu espero que você possa sair daqui um pouco mais edificado, que você possa entender, então, que, como o Salmo 1 diz, nós precisamos ser aqueles que vão meditar na lei de Deus, de dia e noite. Não iremos ser aqueles que irão andar no caminho dos ímpios, se sentar na roda dos escarnecedores, e também iremos ser aquelas pessoas que vão beijar o filho para que o pai não se irrite. Que a nossa confiança esteja em Deus, porque ele não muda. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Boa noite.